Olá, internautas, aqui é o professor Elias de História e eu quero fazer algumas orientações para vocês sobre a segunda fase da FUVEST. Primeira questão é pensar o seguinte: temas que não foram relacionados na primeira fase, as ausências. Então, no caso de História do Brasil, Era Vargas, o período posterior à Era Vargas, entre 45 e 64, o regime militar, a redemocratização, foram grandes ausências na primeira fase, então podem aparecer na segunda fase. Para História Geral, é legal pensar o século XX, as grandes guerras mundiais, nazifascismo e o próprio período da Guerra Fria, com alguns detalhes mais pontuais. Lembrando que, segundo dia, questões interdisciplinares. Então, pode aparecer uma questão de história relacionada com literatura, relacionada com geografia, história relacionada até mesmo com matemática ou ciência da natureza. Então, leva em consideração o que a questão está colocando, se é uma tabela, se é um gráfico, se é um texto. Grifa bem detalhado ali qual é a orientação. É para citar e explicar? É para comparar? Isso é super importante para a sua resposta. Lembrar que toda resposta ela tem que ser objetiva e com um começo, um meio e um fim. Então, cite as características do absolutismo. São características do absolutismo, : tal e tal. Observe sempre a questão. São 3 características? Cite 3. Ah, eu sei mais uma. Não tem problema. Cite apenas 3. No caso das questões para explicar e analisar, leve em consideração o que o enunciado propõe. Se é um texto, se é uma tabela, se é um gráfico. Já apareceram questões que o candidato tinha uma série de informações e precisava construir um gráfico. Use as referências que o texto deu, use as referências que a imagem deu, se você precisar analisar. Sempre foque na questão, não queira ir muito além daquilo que está sendo proposto ali, porque sua prova vai ser avaliada com as informações que são prioritárias, as corretas, e, ao mesmo tempo, a concisão, a objetividade e a qualidade da sua argumentação. Evite os juízos de valor, né? Então, não coloque assim, os malvados nazistas, ou os bons aliados lutaram contra a Segunda Guerra. Você não está ali para oferecer opinião, e sim para fazer uma análise. Então, seja objetivo nisso. E, em linhas gerais, a prova de segunda fase ela é composta por várias pequenas redações. Então, você tem toda a questão é uma redação. Pense sempre nisso. Organize seu raciocínio, use o espaço do rascunho e depois vai elaborando com calma aquilo que é a tua resposta no espaço oficial. Espero que vocês tenham um excelente desempenho e, quem sabe assim, consigam ingressar aí na universidade que vocês escolheram, no curso que vocês desejaram. Uma boa prova a todos e até uma próxima.